Sejam todos bem-vindos à sessão solene de abertura do 76º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil. O Coptrel é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de âmbito nacional, fundada em 16 de setembro de 95. Nos encontros do colégio, os presidentes dos tribunais debatem as diretrizes da justiça eleitoral. O objetivo, aperfeiçoar a prestação de serviço e desenvolver ferramentas que auxiliem no processo eleitoral. O 76º Coptrel conta com o patrocínio do Banco do Brasil, da Universidade 9 de Julho e do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Conta ainda com apoio institucional do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação Paulista de Magistrados e da Secretaria de Turismo da cidade de São Paulo, sendo responsável por sua realização a Associação Beneficente da Justiça Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. É com grande honra que nós convidamos para que componham a mesa de abertura dos trabalhos Dr. Hartmut Glaser, secretário executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Professor Dr. André Guilherme Lemos Jorge, diretor da Universidade 9 de Julho, representando o reitor. Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Henrique de Almeida Ávila. Desembargador Cleones Carvalho Cunha, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e vice-presidente do Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais. Excelentíssimo desembargador Valdir Sebastião do Novo Campos Júnior, vice-presidente e corregedor regional eleitoral de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Arthur Marques da Silva Filho, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo ministro Carlos Bastide Horbach, substituto do TSE. Excelentíssimo desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti, secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, representando o governador. Excelentíssimo desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. E o excelentíssimo desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Convidamos todos os presentes à imposição de respeito, ouvirem o hino nacional brasileiro, a ser entoado pelo coral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob regência do 1º Sargento Mota.
compõem o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, além dos já citados, as desembargadoras e desembargadores representantes dos seguintes estados: Regina Célia Ferrari Longini, Acre; Paulo Augusto Mendonça de Araújo, Alagoas; Rômeu Araújo de Oliveira, Amapá; Edmilson Jataí Fonseca Júnior, Bahia; Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Ceará; Carmelita Indiano-Americano do Brasil Dias, Distrito Federal; Aníbal de Rezende Lima, Espírito Santo; Carlos Hipólito Escher, Goiás; Gilberto Giraldelli, Mato Grosso; Julizar Barbosa Trindade, Mato Grosso do Sul; Rogério Medeiros Garcia de Lima, Minas Gerais; Roberto Gonçalves de Moura, Pará; Carlos Martins Beltrão Filho, Paraíba; Gilberto Ferreira, Paraná; Agenor Ferreira de Lima Filho, Pernambuco; Francisco Antônio Paes Landim Filho, Piauí; Carlos Santos de Oliveira, Rio de Janeiro; Glauber Antônio Nunes Rego, Rio Grande do Norte; Marilene Bonzanin, Rio Grande do Sul; Paulo Kiyoshi Mori, Rondônia; Elaine Cristina Bianchi, Roraima; José dos Anjos, Sergipe; e Eurípides Lamonier, Tocantins. Nós agradecemos ainda a presença aqui do desembargador Itamar Pereira da Silva Júnior, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; juiz Fernando Figueiredo Bartoletti, presidente da Associação Paulista de Magistrados, representando também o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros; doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional eleitoral no estado de São Paulo; juiz Telson Ferreira, presidente do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral; doutor Carlos da Costa Pinto Neves Filho, presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Dr. Flávio Pancieri, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral; os membros do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, juiz Manuel Pacheco Dias Marcelino, juiz Marcelo Vieira de Campos; coronel PM Sérgio Ricardo Moretti, chefe da Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agradecemos ainda a presença de todos os desembargadores, juízes, assessores, todos os servidores, todas as senhoras e senhores que abrilhantam esse evento. Anunciamos a palavra do nosso anfitrião, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças. Bom, boa noite a todos. Eu quero saudar, em primeiro lugar, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e que também é presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, também componente desta Corte de Justiça. O desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretes, que foi presidente deste tribunal, atualmente secretário de Justiça e Cidadania, e que, neste ato, representa o governador João Dória. O ministro Carlos Bastide Horbachi, do Tribunal Superior Eleitoral. O desembargador Arthur Marques Filho, vice-presidente desta Corte de Justiça. O desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e também corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O desembargador Cleones Carvalho Cunha, que preside o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e vice-presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. O desembargador João de Jesus Abdala Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e secretário do respectivo Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. O conselheiro Henrique de Almeida Ávila, do CNJ. O professor doutor André Guilherme Lemos Jorge, que aqui representa a reitoria, onde também é diretor da Universidade 9 de Julho.
o doutor Hartmut Glaser, secretário executivo do Comitê Gestor da Internet do Brasil. O desembargador Itamar Pereira da Silva Júnior, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco. Juiz Fernando Bartoletti, presidente da Associação Paulista de Magistrados, e aqui também representa o nosso presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional eleitoral do Estado de São Paulo. Doutor juiz Telson Ferreira, presidente do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral. Doutor Carlos da Costa Pinto Neves Filho, presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB. Doutor Flávio Pancieri, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Vejo presentes aqui também o desembargador, o eminente juiz Manuel Pacheco Dias Marcelino, do nosso Tribunal Eleitoral, e o juiz Marcelo Vieira de Campos, também da nossa Corte Eleitoral. Coronel PM Sérgio Ricardo Moretti, que é o chefe da assessoria militar desta Corte. Quero saudar também, de uma forma especial, a desembargadora Regina Célia Ferrari, em cujo nome eu quero saudar especialmente todas as desembargadoras presidentes dos tribunais regionais eleitorais do nosso país aqui presentes. E o desembargador Edmilson Jataí Fonseca Júnior, que é do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que é o tribunal mais antigo das Américas. Então, uma homenagem especial em seu nome. Eu saúdo todos os demais desembargadores presidentes das cortes eleitorais que se encontram aqui em São Paulo. Quero saudar as demais autoridades civis, militares, religiosas, saudar uma saudação especial a todos os eminentes juízes, assessores dos nossos tribunais de justiça, tribunais regionais eleitorais, uma saudação especial aos nossos servidores, à nossa assessoria de comunicação, ao nosso pessoal do cerimonial, à Polícia Militar, que aqui se encontra dando segurança a todos aqueles que estão, nossos fotógrafos, jornalistas que se encontram aqui, fazendo com que nós possamos estar reunidos aqui nesta sala. Eu falo em nome de todos os juízes do Estado de São Paulo e, antes de fazer essa saudação, lembrar que nós estamos aqui naquilo que eu sempre chamo de Sacrário da Justiça de São Paulo, que é esse plenário ministro Manuel da Costa Manso. Esta joia da arquitetura paulista que consagra toda a beleza da arquitetura que foi inspirada no Palácio de Roma, do Palácio de Justiça romano. Eu tenho muito prazer de receber, em nome dos juízes de São Paulo e dos servidores de São Paulo, todos os senhores que se encontram aqui compondo este seleto auditório. Lembro, em primeiro lugar, e de forma muito sintética, que as eleições constituem-se uma das práticas mais antigas do povo brasileiro. Todos os senhores que são especialistas em justiça eleitoral sabem que, desde os primórdios da colonização portuguesa, nós tivemos, por influência dos nossos colonizadores, dos portugueses, eleições em todos os núcleos habitacionais para a eleição dos primeiros administradores, das primeiras vilas e cidades que nós tivemos no nosso país, ainda colônia de Portugal. É importante ressaltar que, tão logo foram fundadas as primeiras povoações, essas eleições eram realizadas imediatamente. E é importante ressaltar que a história registra que a primeira eleição ocorrida em terras brasileiras ocorreu para a eleição do Conselho Municipal da Vila de São Vicente, que é o município mais antigo do nosso país. Então, lá foi realizada a primeira eleição dos administradores da Vila de São Vicente, que é o município número 1 do nosso país. Não é? Já a Justiça Eleitoral, os senhores
sabem, todos nós fomos juízes eleitorais, né? Ela foi criada em 1932 pelo nosso Código Eleitoral e estão presentes aqui exatamente aqueles que representam toda a justiça eleitoral brasileira. Né? O nosso ministro, que representa o Superior Tribunal de Justiça, nesse 76º encontro presidido pelo nosso emérito presidente Calduro Padim, nosso desembargador, presidente e componente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu quero lembrar que, nesta mesma sala, exatamente onde nos encontramos, no dia 25 de maio de 1932, foi cenário da primeira sessão provisória para a instalação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, exatamente onde nós nos encontramos. Né? E quem presidiu essa eleição, eu sempre gosto de lembrar, foi o desembargador Afonso José de Carvalho, né? E, na mesma data, foram eleitos o presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, exatamente os desembargadores Plínio Barreto e Reinaldo Porchat. Na mesma data, também foi nomeado o primeiro e único funcionário da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, que foi o doutor Mário Saião de Carvalho Araújo e doutor Luiz Carlos. Nessa primeira sessão também foi eleito o primeiro procurador do Tribunal Eleitoral local. Né? Esta, em largas pinceladas, a história do nosso Tribunal Regional Eleitoral, aqui tão bem conduzido pelo presidente Calduro Padim e pelo vice-presidente Valdir Sebastião Nuevo Campos. Então, em razão disso, nós não podemos registrar a satisfação que, em nome de todos os paulistas, principalmente dos magistrados paulistas, dos mais de 393 juízes eleitorais do Estado de São Paulo, temos uma satisfação de sediar aqui esse encontro tão relevante para a estruturação daquela justiça que é a pedra angular do Estado Democrático de Direito. Quando se fala em democracia, tem que se lembrar bem do relevante papel que os tribunais eleitorais, tanto o Superior Tribunal Eleitoral, quanto os tribunais regionais eleitorais exercem, os juízes eleitorais, as juntas eleitorais, com o trabalho de alistamento, com o trabalho de formação das mesas receptoras de votos, com o trabalho de apuração de votos, com a proclamação dos eleitos, com a elaboração das atas de eleição e depois, não é, a posse aos eleitos. Então, todos os juízes paulistas que foram juízes eleitorais, eu fui juiz eleitoral durante 25 anos, então temos uma honra muito grande de estarmos aqui na terra de Piratininga, sediando todos os brasileiros de todos os tribunais que aqui vieram tão gentilmente e tanta honra trazem ao Tribunal Bandeirante, trazendo a sua cooperação, a sua larga e rica experiência para o engrandecimento das cortes eleitorais e da justiça eleitoral do Brasil inteiro. Eu transmito a presidência desses trabalhos ao eminente presidente desembargador Calduro Padim, e que, a partir de agora, comanda os trabalhos desta sessão solene. Eu agradeço ao desembargador Manuel Pereira Calças pela gentileza e fidalguia de nos receber aqui no Tribunal de Justiça, do nosso Tribunal de Justiça, e possibilitar a todos essa experiência de adentrar no nosso tribunal e de conhecer o nosso coração. Como disse o desembargador Manuel, vocês estão aqui dentro do nosso sacrário. É um prazer enorme receber todos. Eu, tendo em vista o tempo
e os objetivos desta cerimônia. Evito uma nominata repetida. Até me ocorreu, embora eu possa mais tarde fazer menção a alguns, para economizar nominata, me ocorreu numa cerimônia seleta como essa, saudar todas as excelências e também as não excelências. Então, sintam-se todos cumprimentados. Eu passo a palavra ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Gorbach, para a sua manifestação nesta solenidade. Bem, muito boa noite. Seguindo aqui a orientação do presidente dos trabalhos, o desembargador Caldur Padim, nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, eu também vou me limitar na saudação por conta do avançado da hora, mas não poderia deixar de agradecer e nominar expressamente a recepção que nós temos aqui do nosso anfitrião nesse tribunal, o desembargador Manuel Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que com toda a fidalguia, com toda a atenção, nos recebe no dia de hoje, nesse prédio tão importante para a história do Brasil e que reflete nas suas paredes a pujante história do Judiciário do Estado de São Paulo. De modo que eu agradeço profundamente, desembargador, pela honra que nos dá de nos receber a todos na sua casa, na casa do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Eu vou ser muito breve, começar, até mesmo para me aproveitar de toda essa história, lembrar uma passagem do Joaquim Nabuco, um dos mais importantes homens públicos desse país, que lá na minha formação ele destaca a sua primeira lembrança, e ele destaca que é exatamente a partir das primeiras lembranças e da sua primeira infância que se dá a formação da personalidade moral do indivíduo. Num capítulo que se chama Maçangana, exatamente o nome do engenho da sua madrinha, na qual ele passou os 8 primeiros anos de vida, ele narra exatamente essa relevância da primeira infância para a formação da moral que o homem desenvolve e que leva para toda a sua vida. O Joaquim Nabuco, nesse capítulo da minha formação, de uma maneira literária, diz que o traço de toda a vida é, para muitos, um desenho da criança esquecida pelo homem. E eu digo isso por uma razão muito simples. Fazendo aqui uma confissão pessoal, eu, apesar de nascido no Rio Grande do Sul, passei a minha primeira infância nessa cidade de São Paulo, de modo que eu posso dizer, na linha de Joaquim Nabuco, que Maçangana, para mim, é São Paulo, que a formação da minha personalidade moral se deu aqui, e por isso eu me sinto também orgulhoso e honrado de estar aqui e de participar, comungar dessa importante história, desse importante estado que é São Paulo. Bem, muito rapidamente, se nós examinarmos as funções, os estatutos, as diferentes competências do COPTREL, nós vamos ver que ele tem como objetivo a defesa das prerrogativas da justiça eleitoral, a integração entre os tribunais regionais eleitorais, o intercâmbio de experiências entre as diferentes cortes eleitorais do país, o estudo das intrincadas matérias do direito eleitoral, a fixação de diretrizes comuns entre os diferentes corpos da justiça eleitoral e proposição de soluções para eventuais problemas que surjam comuns ao Tribunal Superior Eleitoral. Se nós observarmos as recentes experiências vivenciadas pela Justiça Eleitoral brasileira, se nós verificarmos os recentes acontecimentos relevantes da Justiça Eleitoral brasileira, nós vamos ver que essas funções, essas competências, essas missões do COPTREL foram extremamente cumpridas e cumpridas com destaque, cumpridas com honra em todos os momentos que nós precisamos de integração, precisamos de troca de influência, de experiências, precisamos, enfim, de defesa das prerrogativas da Justiça Eleitoral. Nas eleições de 2018, as eleições recentes, que tive já a oportunidade de acompanhar como integrante do Tribunal Superior Eleitoral, essa congregação dos tribunais regionais eleitorais foi
decisiva para o sucesso das eleições, né? Eleições essas que mostraram a extrema competência da Justiça Eleitoral brasileira. Recentemente, eu participei de um grupo de trabalho também de extrema relevância sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal no inquérito 4435 sobre os crimes comuns conexos aos crimes eleitorais, e nesse grupo de trabalho nós tivemos a participação de um integrante do COPTREL, o desembargador Carlos Santos de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que trouxe para o nosso grupo de trabalho, assim como o desembargador Nevo Campos, como representante dos corregedores, trouxe para o nosso grupo de trabalho a riquíssima experiência dos tribunais regionais eleitorais. De modo que são vários os exemplos que nós podemos dar aqui. Hoje nós tivemos um importantíssimo encontro do grupo de trabalho de sistematização das normas eleitorais, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E é incrível ver como existe, nesse grupo de trabalho, participantes dos mais diferentes tribunais regionais eleitorais, demonstrando, mais uma vez, a integração que é tão relevante e tão profícua para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. A integração dos TRS e a integração dos TRS com o Tribunal Superior Eleitoral é fundamental, exatamente porque é por meio deles, dos tribunais regionais eleitorais, que o TSE conhece a realidade tão plural, tão diversa desse país continental que é o Brasil. De modo que essa reunião, a 76ª reunião do COPTREL, que se inicia no dia de hoje, é mais um momento de extrema importância para a Justiça Eleitoral brasileira, porque os frutos desse colégio são palpáveis, os frutos do trabalho dos senhores é mais do que evidente para a Justiça Eleitoral brasileira. De modo que eu desejo um trabalho profícuo a esse 76º encontro do COPTREL, sob a condução firme e serena do desembargador Caldur Padim, e agradeço a distinção, a honra de poder participar dessa cerimônia de abertura e, mais ainda, a distinguida honra de poder fazer uso da palavra e manifestar a minha impressão, a minha admiração pelo trabalho dos senhores. Muito obrigado. Ouviremos agora o discurso do excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim. Bem, muito boa noite. Eu peço licença para falar aqui da tribuna. Agora, já mais formalmente, né, eu gostaria, eminente desembargador Manuel Pereira Calços, de cumprimentá-lo e agradecer, mais uma vez, a disponibilidade, a acolhida e a fraternidade, primeiro com que sempre me tratou, né, e com quem tem tratado todos os meus convidados, todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais do Estado de São Paulo e todos os servidores desses tribunais. Ficamos muito agradecidos e sensibilizados por essa acolhida, como eu esperava, não é? Partindo de Vossa Excelência. Eu queria também cumprimentar o doutor Paulo Dimas de Beles Mascaretti, ex-desembargador aqui da casa, hoje secretário, ex-presidente, meu amigo aí, não é ex, não é? Meu amigo, pessoa querida, que sempre prestigia as nossas solenidades e sempre deu norte às atividades do Judiciário e hoje empresta com um raro brilho luzes, né, à administração estadual do nosso Estado, auxiliando o nosso governador, o senhor João Dória, a quem o ilustre secretário representa aqui. Eu queria cumprimentar, e com muita satisfação, o ministro Carlos Urbach, do Tribunal Superior Eleitoral, pessoa que também sempre atende às nossas solicitações, sempre se faz presente. Ele
ilustre mestre das arcadas, sempre está disposto a dividir conosco a sua palavra, o seu conhecimento e a sua simpatia e a sua alegria. É um prazer tê-lo conosco. O desembargador Arthur Marques da Silva, filho, né, vice-presidente, querido amigo, querido colega, né, e que está imprimindo no tribunal uma atividade bastante frutífera, né, emprestando bastante impulso ao desembargador Manuel Pereira Calças, numa administração que está marcando aqui as atividades do nosso Tribunal de Justiça. Eu queria cumprimentar o meu companheiro de administração, meu companheiro no Tribunal Regional Eleitoral, Valdir Nuevo Campos, que é o vice-presidente e corregedor do tribunal. O meu esteio aqui na administração do Copitel, o presidente do Tribunal Regional do Maranhão, é o doutor desembargador Cleônides Carvalho Cunha, que também é vice-presidente do Copitel do Colégio de Presidentes de Corregedores. Estou aqui ao meu lado, também do meu dileto amigo, secretário do Copitel, não é isso? O desembargador João de Jesus Abdala Simões, que ambos muito me ajudam e muito me incentivam. Está na mesa, e para minha alegria, o conselheiro Henrique de Almeida Ávila, conselheiro do Nacional de Justiça, pessoa que também costuma se fazer presente, Ávila, e costuma também trazer e defender os direitos e as reivindicações do nosso Estado e do nosso tribunal. Eu queria cumprimentar o doutor André Guilherme Lemos Jorge, diretor da Uninove, um dos nossos queridos patrocinadores, a quem agradecemos muito. Queria que você levasse uma palavra de agradecimento ao reitor Storópoli, meu caro amigo, e que também sempre nos atende, sempre nos acolhe. É um prazer tê-lo aqui. E o doutor Hartmut Glasser, que é secretário do Comitê Gestor da Internet no Brasil, um assunto tão importante hoje na nossa atividade, na nossa eleição. Eu queria fazer um cumprimento especial a todas as mulheres, desembargadoras ou não, na pessoa da minha mulher, Silvia Maria, e na pessoa da Maria Amélia, esposa do desembargador Manuel Pereira Calças. Cumprimento a todas as mulheres aqui presentes, a Silvia, meu esteio. Queria também saudar os meus colegas de tribunal, Manuel Marcelino, Marcelo Vieira de Campos e o nosso procurador regional eleitoral, doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. Queria agradecer a presença do doutor Bartoletti, que é presidente da APAMAGES, que também nos ajuda, sempre nos acolhe, sempre nos incentiva e sempre nos ouve. A juíza Vicente Mateus deve ter, não sei se continua por aqui, mas também agradecemos muito a presença e a colaboração. Pensando na nossa reunião, nessa 76ª reunião, eu imaginei de fazer esta reunião neste sodalício e também no tribunal, no Palácio Bandeirantes. E a minha razão de imaginar a nossa reunião nesses dois ambientes parece ser muito clara. Quem me antecedeu na fala já deram alguns motes da razão pela qual eu achei, ou entendi por bem, de trazê-los aqui. Trazê-los naquele lugar, ou neste lugar, em que eu costumo inspirar e aspirar tudo aquilo que já ocorreu aqui.
tudo aquilo que este lugar representa, toda a sinergia que este tribunal, que esta sala, né, este salão nobre, traz a todos os magistrados, especialmente aos magistrados paulistas. Às vezes eu fico me olhando e olho ao redor desta sala e fico recebendo, ouvindo, pensando todas as pessoas que aqui estiveram, todas as lições das pessoas que aqui estiveram. E, através delas, nós sentimos a densidade da nossa instituição. E com a densidade da nossa instituição, nós sentimos a responsabilidade que, com muita alegria e com muita disposição, nós levamos adiante e aqui renovamos as nossas forças. Então, esta renovação é a razão de nós estarmos aqui. A renovação é a razão de nós estarmos aqui. Se eu pudesse usar alguma outra linguagem, eu até chamaria essa nossa reunião de uma renovação de votos, né? Porque esta sala, aí onde os senhores estão, é o berço do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Aqui nasceu, como já ressaltou o desembargador Manuel Pereira Calço, aqui nasceu, na década de 30, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Nesta sala que os senhores estão. E aqui ele foi instalado e aqui ele foi reinstalado em 45. Eu costumo dizer, e até uma certa altura, lembrando uma frase ou uma ideia do Manuel Pereira Calças, uma instituição é formada de organização, de pessoas, mas também de valores e de uma missão. Qual é a missão do Tribunal Regional Eleitoral? Qual é a missão da Justiça Eleitoral? Quando surgiu a Justiça Eleitoral, o Manuel destacou aqui, ela surgiu, por que razão? Surgiu logo depois da Revolução de 30, pelo Código de 32, né, justamente visando apagar, visando afastar todos os hábitos nefastos da velha República, né, a começar pela famosa Assembleia de Verificação de Votos e todos os demais defeitos que a velha República trouxe. Com a Revolução de 32 e com a instituição do Estado Novo, como sabem bem todos vocês, a Justiça Eleitoral teve a sua atividade interrompida, voltou em 1945, com o retorno à situação democrática. Então, nós somos o sacrário da democracia, nós somos o sacrário do sufrágio, da disputa legítima, das eleições sem máculas. Este é o nosso norte, este é o nosso objetivo. E aqui nós nos renovamos na busca desta missão, de levar esta missão adiante. Hoje vivemos tempos conturbados, ventos fortes, maré alta, as instituições precisam voltar a se entrosar, as instituições precisam voltar a se compreender. Os cidadãos precisam também fomentar o justo rumo das instituições e nós somos os guardiões, né, dos rumos da democracia, né, da sustentabilidade da democracia. E é esta razão, por este simbolismo, que eu quis trazer todos vocês neste ambiente, para que vocês também pudessem olhar e perceber o quanto tem de valor tudo que aqui está condensado, tudo que aqui
permanece sempre e paira no ar. Toda vez que alguém entra aqui, aqui se procura justiça, aqui se procura um norte seguro, aqui se procura obter um resultado isento, aqui se procura a verdade e aqui se procura afastar todas as máculas que nos atrapalham. Então, esta missão da justiça eleitoral cabe a nós renovar, preservar e levar adiante. Aqui, neste tribunal, berço do Tribunal Eleitoral Paulista, nós podemos encontrar a gênese, a origem de tudo isto. Foi aqui que nós instalamos a justiça eleitoral e é aqui que nós podemos nos inspirar na consecução dos objetivos da justiça eleitoral. Nós hoje, em audiência pública, discutimos vários aspectos específicos, problemas de campanha, problemas de propaganda, problemas de registro. Estamos sob a batuta e sob o incentivo, não é, ministro Carlos Orbach, da ministra Rosa Weber, fazendo um esforço para sistematizar as regras eleitorais, para tentar condensar, compilar essas regras, trazer mais coerência, eliminar a antinomia, trazer conceitos mais claros, colocar regras que já existem, né, de uma forma mais fácil e mais compreensível. Há um outro grupo também instituído pela ministra Rosa Weber, que é de uma proposta de reforma política a cargo do ministro Barroso, que, aliás, até entregou um relatório à ministra Rosa Weber, não é, para sugerir uma série de alterações e até sugerindo a adoção do voto distrital misto. É uma questão que será levada ao Congresso, é uma responsabilidade do Congresso, é uma responsabilidade da coletividade, é uma responsabilidade do cidadão brasileiro de vigiar e de cobrar e de dar, né, o feeling daquilo que seria melhor para os destinos do nosso sistema político. No tocante às questões mais modernas, eu queria enfatizar a necessidade de nós atuarmos, como temos feito sempre, na publicidade, na divulgação e na educação do eleitor, do cidadão brasileiro, de levar a ele não só as informações técnicas, mas a utilidade do exercício da cidadania, mas como também do exercício do raciocínio crítico, do exercício do raciocínio crítico. Esse conflito de posições antagônicas, absolutas, acaba eliminando o raciocínio crítico. Se você é de um lado, eu sou do outro. Se você segue essa corrente, eu sigo a outra. Se você faz isso, eu faço aquilo, sem uma crítica, sem um porquê. Nós precisamos disseminar este raciocínio crítico que possibilita a separação das coisas. Não há nenhum julgamento que vai eliminar aquilo que hoje se denomina de notícias falsas, de fake news. Não há nada. O que vem para o judiciário é uma pequena parcela do que ocorre na realidade. Não é? O que ocorre na realidade é a grande disseminação pela rede social dessas informações. E, então, é a própria informação que vai ser a resposta, que vai ser a defesa maior da desinformação.
é a própria informação. É claro que a Justiça Eleitoral sempre irá reprimir, sempre irá aplicar as regras eleitorais, sempre irá aplicar multa, mas isso tudo é no tocante ao pequeno universo que a ela se apresenta, que a ela é trazido para responder, né? Fora o grande universo que acontece no mundo real. Aliás, como nós temos visto, não só na vida cotidiana, mas também nas eleições, principalmente nas últimas eleições. Então, esta postura é a grande postura que me parece maior no momento, além de nós aprimorarmos a nossa legislação, além de nós aprimorarmos as nossas regras. Mas esta postura da informação, ela é a postura maior e melhor. Eu agradeço e me encaminhando para o final, toda essa presença de todos os meus colegas presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Quero que vocês se sintam extremamente acolhidos, quero que vocês se sintam em casa, quero que vocês se sintam muito à vontade. O nosso objetivo é reforçar, o nosso objetivo é renovar, o nosso objetivo é prosseguir com as nossas instituições, é preservar os valores para os quais nós surgimos e assumimos guardar, e também de eliminar todos os percalços que possam atrapalhar a implementação, que possam atrapalhar toda a nossa vida democrática. Eu agradeço mais uma vez ao Tribunal de Justiça, na pessoa do Manuel, pela nossa recepção, dou as boas-vindas a todos e, como o último a usar a palavra, eu declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a presença de todos, convidamos os presidentes e acompanhantes a descerem. Nós vamos fazer uma foto geral do encontro lá no segundo andar, onde os senhores tiraram a foto individual. Nós vamos fazer uma geral agora, saindo aqui por trás do salão. À esquerda nós temos 3 elevadores, dá para descer mais rápido do que por esse privativo que vocês subiram. Então, saindo ali à esquerda, descemos para o segundo andar e lá vamos fazer a foto oficial do encontro. E amanhã os senhores continuam os trabalhos no hotel. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tenham todos uma boa noite.